algo começou a acontecer comigo que não era normal. Eu acho que você já ouviu falar sobre uma ativação que eu fiz há um tempo atrás, que eu já falei em alguns podcasts, também sobre ativação, eu não falo o nome, mas era uma ativação espiritual. E essa ativação espiritual me gerou muitas consequências. Eu vou falar bem brevemente o que aconteceu, porque as pessoas precisam ter discernimento que o mundo espiritual ele é real e a gente precisa ter consciência do que pode ser feito e o que a gente precisa tomar cuidado. Na Bíblia diz, vocês precisam vigiar. E é vigiar o tempo todo, a gente precisa vigiar. Em todo lugar que a gente precisa ir, a gente precisa se revestir com as armaduras celestiais. Capacete da salvação, coraça da justiça, cinturão da verdade, sandália do evangelho da paz, espada do espírito, escudo da fé. Porque a nossa guerra não é contra seres humanos, é contra seres malignos. A nossa guerra é contra eles. Então, o que aconteceu? Naturalmente, eu fui sendo puxada para esse momento muito meditação. Não gosto nem de fazer é. Mas era muito meditação. Aí eu comecei com yoga, achando que aquilo era só pro bem-estar. E tá tudo bem. Só que, a partir do yoga, que eu comecei a fazer um yoga ali, com uma pessoa me trouxe, faz, que é legal. Foi a partir dali que eu fui chamada para fazer a ativação mais perigosa do yoga. Que essa ativação, eu não falo o nome. E eu fiz essa ativação. É um espaço, a gente vai lá, uma mulher faz espiritualmente, ela coloca, é uma cobra espiritual que ela entra na sua coluna e ela fica implantada na sua coluna, na sua cervical. Isso é um demônio. Isso é a ativação. Dizem que quem não sabe lidar com essa ativação, você precisa ter um nível muito elevado espiritual, que quem não consegue lidar com essa ativação acaba se matando, porque é muito forte o que eu vou contar aqui. Eu fiz essa ativação e essa cobra ficou implantada na minha coluna. Tanto que a ativação, ela vai fazendo um movimento. Eu não sabia, primeiramente, que isso era uma ativação demoníaca. Eu não sabia que isso era realmente uma ativação. E foi onde eu fiz essa ativação e eu ficava mexendo o corpo, sabe? Era muito estranho, mas era meu corpo mexia sozinho, tudo me balançava igual uma cobra, sabe? Ficava assim, deitada com uma venda assim. E na época diziam que essa ativação era uma ativação que ia te deixar mais próspera, mais feliz, mais cheio de abundância, cheio de vida. Meu É Deus. só enganação, né? E o diabo, ele faz assim. Foi quando eu fiz essa ativação e passou-se um tempo, começou ali no programa, quando eu estava deitada, e eu percebi que a minha mão, ela começou a mexer sozinha. Ela começou a fechar. Aí depois começava a abrir um dedo, sozinha, devagarzinho. Eu comecei a sentir, peraí, o que é isso? Não sou eu que estou mexendo no meu dedo, minha mão tá mexendo sozinha. Aí até que um momento eu segurava minha mão para parar de mexer sozinha. Porque eu sabia que não era normal. E eu sabia que era o mundo espiritual. Porque além disso eu conseguia ver movimentos passando. Eu via muito movimento. Mas eu acreditava que mexer comigo, que era um espírito, eu achava que era espírito, que mexia minha mão, abria minha mão, fechava minha mão. Não era. Quando eu fui entender que era só aqui nos Estados Unidos que eu percebi que era o demônio que eu tinha deixado entrar no meu corpo, porque começou a dar pontadas no meu ouvido, pontadas assim, ó, sabe? Eu sentia, eu coçava, eu achava que sujeira, eu pegava cotonete, limpava, gente, o que que tá acontecendo? Limpava, aí de noite começava a assombração, minha mão mexia sozinha, eu começava a ficar com muito medo, era muito terror à noite, o ouvido mexia, aí coçava, e do nada, às vezes eu estava aqui, puf, e levava esse cutucão. Fui no médico para ver se estava tudo bem com o meu ouvido. Ele falou assim: o seu ouvido está perfeito. Aí eu percebi que era espiritual. Então começou. Isso ainda no Brasil. Até que em 19 de novembro de 2024 eu vim para os Estados Unidos. Eu já falava muito de Deus. Eu falava assim que Deus estava comigo. Eu orava, não tanto como hoje, mas eu não falava Jesus Cristo. Eu falava Deus, 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 mas não Jesus. Quem é o nosso Deus? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Deus. Entendeu? Porque existe tanto na Bíblia que fala não idolatrem outros deuses, né? A gente estava até vendo eu e minha amiga a Rai, uma série de Moisés que tem como é o nome do pai da Zípora?
pai da Zípora, de Moisés, a esposa de Moisés, ele era politeísta. Então ele acreditava em outros deuses, mas ele acreditava, ele era monótrala, se eu não me engano, que você idolatra apenas um Deus. Então quem é o Deus? Deus, Jesus Cristo. Mas não quer dizer que você acredita em outros deuses, que existam outros deuses com D minúsculo, entendeu? Então, foi nessa ativação que essas coisas começaram a acontecer. E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, as coisas pioraram. Era muita crise de ansiedade, muita, aquela... Começava a ficar sem ar sozinha aqui. E isso eu estava com 22 anos de idade, né? Então sempre vivi nesse mundo muito eu e Deus. Nisso eu conversava muito com a minha mãe. Então a minha mãe, ela falava, filha, manda mensagem para tal pessoa, tá aí, ela tem uma igreja, eu não sabia de nada, eu não conhecia ninguém aqui. E eu, mamãe, eu não sei o que está acontecendo, tem algo estranho comigo. E me assombrando, e eu chorava, não parava de chorar, enfrentando muitas dores sozinha. E eu falei, meu Deus do céu, não vou aguentar viver mais, porque era muita dor, era muita angústia. 2 semanas depois, aqui nos Estados Unidos, isso foi forte. 2 semanas depois, eu estava num chão de uma sala de uma conhecida, e eu estava sozinha, e eu comecei, se psicólogos, terapeutas, mãe, pai, ninguém, amigos, não estão conseguindo me ajudar com essa sensação, a única maneira é gritar um nome que eu não queria falar, que era Jesus Cristo. E eu comecei a clamar. Mas eu comecei a clamar, abri o meu coração. Eu falei, Jesus Cristo. E sem conseguir respirar, pelo amor de Deus, Senhor, me salva, me perdoa. Agora eu decido viver só para a tua glória, Pai. Eu deixo a minha vida. Por favor, me perdoa por tudo. Se o Senhor existe mesmo, vem até mim. Tira essa sensação do meu peito, Senhor. E até quando eu respirei de verdade, pela primeira vez, eu fiz assim, ó. Eu senti a presença chegando na sala. Era uma presença que eu não entendi o que era, eu só sentia que Jesus Cristo estava lá comigo. Eu sabia que tinha mais gente na sala e eu não abria os olhos. Eu ficava de olho fechado e eu ficava chorando. E eu ria, ao mesmo tempo que eu chorava, era uma mistura de sentimento. E eu sabia que essa presença estava ali, que eu não via, mas eu sentia. Era como se eu estivesse coberta por uma cúpula calorosa, uma cúpula quente, era um fogo, sabe? Era quente a presença. Eu estava com as mãos geladas, em crise de ansiedade, crise de pânico naquele momento. E aí eu senti uma paz que transcendeu o meu ser, que aquilo eu não sentia há muitos anos, que ninguém foi capaz de suprir esse buraco que eu sentia no meu peito, mas apenas aquela presença. E depois daquilo, eu falei assim, Senhor, naquele momento, eu nunca mais quero perder a tua presença, pois eu vou ler a Bíblia todos os dias da minha vida, eu vou ler e eu vou orar todos os dias, porque eu sei que é o Senhor aqui comigo. Isso eu chorando e sentindo amor, é um amor incondicional. Eu comecei a dançar na sala, era uma dança que eu não fazia há muitos anos, era para o Senhor, era uma dança com Cristo, sabe? E foi nesse momento que eu fui guiada e eu compus uma música que se chama Bailarina. Eu posso cantar ela aqui? Lógico. Ela é assim, ó. Deixa eu ver. Eu compus essa música no ukulele, mas eu trouxe no violão. Opa! Tá, vamos lá. Ok. Não posso entender o que sinto aqui. Minha mente em furacão se foi pra longe de mim. Meu corpo era da vida, me joguei despida. Esqueci que a roupa era escudo. Esqueci que o escudo era um livro. Esqueci que o livro é a palavra. E me faz chorar por dentro, só de lembrar que Deus está no vento.
tô com a sensação de estar perdida e perdendo o ar. Sei que não dá pra sentir o que os olhos não vê, mas o meu olho sente até o que não dá pra entender. Deus chegou pra me falar: filha, volte pra mim, deixa o teu coração florir. Eu sou a mão da obra-prima, segure e dance como a bailarina. Deus chegou pra me falar: filha, volte pra mim, deixa o teu coração florir. Eu sou a mão da obra-prima, segure e dance como a bailarina. E aí foi essa música que eu compus num momento de muita dor, e surgiu essa... é uma música que o Espírito Santo me deu. Falo que ele é meu melhor amigo, e eu sei que veio através dessa música para edificar muitas meninas, muitas mulheres que perderam essa conexão, ou até mesmo nunca tiveram essa conexão com Deus. É a presença, não é cultural. Muitas pessoas crescem na igreja por cultura, mas não pode entender que é uma cultura, mas sim a presença, independente de religião, independente de quais são os princípios. Para mim, é a presença, é Jesus Cristo, é a obediência, é o servir, é você entregar o seu coração para Jesus Cristo e deixar que Ele seja o centro da sua vida. E foi nisso que todos os dias eu passei a orar. E foi onde a batalha espiritual começou. Depois disso, todos os dias, eu comecei a criar uma conexão, uma relação.